primeiro ponto do roteiro é recuperar a memória e o desafio das mulheres na participação no movimento sindical cutista ao longo desses 40 anos. Algumas coisas vão ser repetidas em relação ao vídeo, mas é bom porque vendo as imagens fica mais forte, né? Primeiro, situando o contexto em que se deu a nossa organização na CUT, né? Era um momento histórico de grandes mobilizações, né? Quer dizer, o Brasil vivia um processo intenso de luta política contra a ditadura e por redemocratização. O novo sindicalismo era a grande novidade no contexto sindical, quer dizer, desde as primeiras greves lideradas pelo Lula, cresceu exponencialmente a adesão ao novo sindicalismo e se agudizou a tensão entre o sindicalismo tradicional e pelego e o novo sindicalismo, chegando até 1983 com a fundação da CUT, né? Ao mesmo tempo, o movimento feminista estava nessa etapa, estava nascendo no Brasil, né, nessa etapa. E ele estava muito visível, havia congressos de mulheres, havia jornais feministas, os temas da crítica ao trabalho doméstico, da sexualidade, da violência contra as mulheres, entraram na pauta e vocês viram que havia também muita mobilização das mulheres em movimentos populares e também no apoio às greves metalúrgicas, né? Então havia muita presença das mulheres na sociedade. E o movimento sindical precisa estar inteirado sobre isso, né? Nós, inclusive, já encaminhando a minha fala, então, estamos nos organizando para fazer um debate no Congresso da CUT de que esse tema não é responsabilidade da Amazônia. Inclusive, há alguns que acham que a gente nem deveria fazer esse debate. Nós temos que dizer que esse tema da Amazônia, da cúpula, da COP, ele tem um reflexo nacional e mundial. Então, portanto, não é uma responsabilidade só nossa. A CUT precisa, de forma geral, os sindicatos entender o que está acontecendo e qual o papel de cada ramo, qual o papel de cada um nesse processo. Então, a gente está construindo diálogo, apresentar documento, fazer uma fala no Congresso para que esse processo seja assumido de forma política pela CUT, né? Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente tem que ter um papel fundamental nesse processo. Esse tema precisa descer para os estados, o que não ocorre hoje de uma forma constante, e nos preparar para esse debate, né? E encerro com isso. A Flor levanta um tema. Nós precisamos saber o que está acontecendo, né? Nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos saber realmente o que é transição justa, o que muito se fala em emprego verde, o que é energia sustentável, quais os impactos, querendo desenvolvimento para a Amazônia, claro, lógico. Nós estamos aqui com muita dificuldade de companhias que, por exemplo, não conseguiram acessar a sala porque a internet não funciona, né? Então, esse é um exemplo só da internet. Mas que a gente possa criar coletivamente caminhos, e aí não é só a CUT, articulado com movimentos sociais, com ONGs sérias que existem, né? Tem muita picaretagem no meio desse processo, mas tem muita gente séria fazendo esse debate, para que a gente construa um arco de aliança para fazer esse debate com os governos, com a grande mídia, com os empresários, né? Não tenham dúvida, encerro com isso. A COP30, em 2025, será algo jamais visto em relação às conferências da ONU, em relação ao tema de meio ambiente. E outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre quais são os efeitos que a Seguridade Social tem no Brasil. Não é pouca coisa o avanço na expectativa de vida
a queda na mortalidade infantil e a melhoria dos indicadores de saúde. E por que isso melhorou muito na nossa sociedade? Quem não se lembra, lá na década de 80, quando as pessoas ficavam naquelas filas quilométricas, vendiam e compravam senha para poder ter atendimento do INAMPES, onde só tinha atendimento quem tinha carteira de trabalho registrado. Em 88, o salto de qualidade que nós damos com a universalização do atendimento, sendo a pessoa contratada ou não, estando empregado ou não, assistência universalizada, numa perspectiva de que a gente possa tratar o cidadão como um direito que a Constituição lhe garante. Qual outra questão que é importantíssima? A diminuição da pobreza e do risco social do Brasil. Quanto avançaram os indicadores sociais depois da Constituição de 88? E, em especial, pelo fato de que nós conseguimos construir espaços de participação em conselhos nacionais, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional da Previdência, Conselho Nacional da Assistência, ou seja, a participação do usuário, a participação do contribuinte também nos espaços de decisão. Isso é muito importante porque traz uma transparência que nós, de certa forma, não tínhamos até a conquista desses espaços de participação. A outra questão que me parece mais grave é que esse poder supremo que existe no Brasil e no mundo, que tem o sistema financeiro por trás e que manda, inclusive, na mídia, eles resolveram disputar a questão racial conosco, de esquerda. Então, eles querem trazer a discussão da questão racial para dentro dos espaços deles, diluir qualquer dimensão de classes dessa luta, reforçar a ideia do identitarismo, combater o racismo individual e não o racismo sistêmico, o racismo estrutural, e, antes de mais nada, disputar esse espaço com a esquerda, como eu disse, tentando criar no Brasil a ideia de uma superação do racismo através da meritocracia, através dos valores, através da melhora da condição social de indivíduos e não do coletivo da população. Até que, por quê? Para incluir verdadeiramente toda a população pobre, e a negra em particular, teria que mudar esse sistema. E eles não querem mudar esse sistema.